E eu quero ler com vocês um texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 a 6, que diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 6. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-o de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Perceba, Paulo, ele reconhece que os antepassados dele deixaram uma herança de fé e reconhece que na vida de Timóteo também há uma herança de fé, da avó Loide e da mãe Eunice. A gente não está falando de cumprimento de etapas, de obrigações, de resultados. Não, de exemplos deixados. Porque é evidente que poderiam se tecer críticas aos antepassados, Paulo poderia, ou a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e a Loide. É óbvio. Mas aqui o objetivo, lógico, não é esse. O objetivo é reconhecer essa boa influência, que é dada pelo exemplo. E um bom exemplo, meus queridos, sejamos honestos, é aquele onde fica claro a expressão dos acertos, e os filhos poderem ver os acertos das mães, mas também a exposição dos seus erros e o modo como enfrentam esses erros. Porque se tem um negócio que é horrível de lidar, e quem já viveu com alguma coisa próxima a isso sabe, é lidar com uma imagem de alguém muito quase perfeito, em que seus erros parece que inexistem. Porque quando você olha para uma figura dessa, você se sente muito incapaz. Não tem nada melhor, pelo menos nas relações íntimas que marcam as nossas maiores influências, você conseguir enxergar nas suas figuras de referência, e pensando na mãe, acertos e erros. Porque sua mãe vai ser uma mulher real. Porque se a sua via acerta, você vai falar assim, puxa vida, eu gostaria de ser, mas nunca vou ser, porque você erra. E aí é um equívoco quando essas mães, se você se envergonhar dos seus erros e não ter a coragem de deixá-los transparecer e também deixar transparecer como você lida com os seus erros. Porque isso é ensinamento para os erros dos filhos. Como lida com as suas imperfeições. Entende? Um bom exemplo é aquele que transparece a realidade, como ela é. E ela é bonita como ela é, com acertos e erros. É isso, uma suposta inerrância traz esse sentimento de incapacidade nos filhos. Já é difícil, quando a gente vai crescendo, se sentir capaz. Quando a gente está diante de alguém que não erra, o nosso sentimento de incapacidade, aí é gritante demais. Por quê? Porque a minha mãe não erra.
eu sou uma porcaria. Eu erro muito. Agora, quando a minha mãe erra e acerta, eu me sinto mais normal, mais gente, mais capaz de produzir a vida como a minha mãe, que é uma mãe que acerta e erra, assim como eu. Então, eu posso fazer as coisas. Então, a expressão da sua errância e da sua beleza de realização são igualmente importantes para a sua filha e para o seu filho. Aliás, como é que se transmite a fé que se fundamenta na graça, que a graça só tem relevância porque a gente não consegue, se você não expressa seus erros? Vou repetir o raciocínio. Como é que você vai transmitir fé que se fundamenta na graça de Deus, e a graça de Deus só tem valor porque você não é perfeito, porque você não consegue, então, portanto, Deus não retribui os seus atos pela justiça, mas por graça. Ele fala assim, apesar de você não de conseguir, eu te trato como filho. Como é que você vai transmitir fé sem errar? Se essa fé é baseada na graça. Entende? Ou ficou confuso? Dá uma expressão aí. Ficou confuso? Não, né? Ficou claro. Só dá para transmitir fé àquele que erra. Porque a nossa fé, a fé cristã, é uma fé para errantes. Gente que não consegue realizar o que é para realizar. Porque a nossa fé é uma fé baseada na graça. E a graça é para errantes, para quem não consegue fazer o certo. Portanto, mãe, não se envergonhe dos seus erros, porque é neles que você pode transmitir fé aos seus filhos. Ah, então eu vou errar? Não, lógico que não, né, gente? O erro é um lamento, é um escape. Eu tento e não consigo, aí eu erro. O erro não é uma meta. O acerto é a meta. Mas uma meta que eu não consigo, e aí eu erro. E eu não preciso me envergonhar do meu erro. Aliás, o meu filho, minha filha, o seu filho, sua filha, enfim, as pessoas precisam enxergar os nossos erros e o modo como lidamos com eles. Como eu peço perdão, como eu corrijo, como eu enfrento, como eu lido com meus medos, como eu lido com as minhas incapacidades, como eu acerto depois de ter errado, entende? Absolutamente fundamental. Repito, só consegue transmitir fé, a fé cristã, que é baseada na graça, aquele que vive erros e os assume. Senão a gente transmite uma fé que não é a fé cristã, baseada na graça, é aquela fé rígida, moralista, pesada, sufocante, sem graça, em todos os sentidos, sem graça, que só aprisiona e distancia as pessoas e as famílias. E aí, Paulo diz assim, olha, eu vejo em você, Timóteo, uma fé não fingida, como foi a fé da sua avó e da sua mãe. A fé não pode ser fingida, gente. A fé verdadeira expõe falhas, como eu disse. Expõe dúvidas. Expõe oscilações. Porque senão seu filho vai ficar com crise de fé. Porque vai falar assim, nossa, minha mãe, ela não duvida, ela tem certeza, ela é de uma fé inabalável. A minha, por outro lado, é abalável, é duvidosa em alguns momentos, é oscilante. Eu não tenho como ter essa fé. Só que não é assim que você vive.
E a beleza da fé e da graça é exatamente essa realidade nossa, de lutar para ser e não conseguir ser. Tá? Então, uma boa mãe é aquela que acerta, que acolhe, que cuida, que diz, que deixa claro para o filho e para a filha, olha, você pertence, e você pode errar o que for, que eu continuo sendo sua mãe, e você continua sendo meu filho e minha filha. Aliás, como Deus, na dimensão da graça, pode ser o que for, você continua sendo meu. Quando você consegue passar isso para o seu filho, para a sua filha, você conseguiu transmitir o essencial de uma fé não fingida, de um amor não fingido, de uma pessoa inteira, sincera, na presença da família, dos filhos, e com isso, podendo construir uma relação de vida com proximidade, com conteúdo e com muita fé e muito amor. Tem até um autor que é muito conhecido, né, na psicologia, que é o Winnicott, que ele fala da mãe suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa é aquela que, entre outros atributos, ela erra. Porque a mãe que não erra prejudica o seu filho severamente. Porque a criança precisa ir se desiludindo gradualmente. Entende? Tem que se desiludir, porque a vida é marcada por errantes, por pessoas que erram. A mãe que nega o seu erro não é uma mãe suficientemente boa, porque não permite a maturidade do filho. Olha que coisa bonita isso. Mãe, não se envergonhe do seu erro. Não se sinta culpada. Puxa vida, eu queria ter feito, não fiz. Sabe por quê? Porque você é humana, minha querida. Todos aqui quiseram fazer e não conseguiram fazer certo. Em várias coisas. O que é terrível é a não sinceridade. Isso, de fato, é terrível. É aquele que não é sincero. Portanto, que o seu filho veja em você a sinceridade de uma mãe que tenta fazer o melhor e não consegue. Porque não existe essa história de melhor mãe do mundo. Existe a mãe que somos, que lutamos por ser, por realizar, por viver. E nessa mãe que lutamos por ser, é possível produzir tanta coisa bonita. E eu não tenho dúvida que as falas ali foram sinceras. E se nós elevássemos a idade e colocássemos a nós adultos para falar das nossas mães, nós teríamos várias expressões de gratidão e de amor, de carinho, de reconhecimento. Apesar dos seus erros. Não são os erros que invalidam. É o amor e cuidado que funda essa relação mãe e filho. Esse amor e cuidado que não se nega, mãe, não se nega, portanto erra e acerta. E aí sim se cria essa ambiência de sinceridade e de beleza que é fundamental a todas as famílias. Então, mãe, uma boa mãe é aquela que é sincera. Uma boa mãe é aquela que cuida, uma boa mãe é aquela que erra e não fica consumida pela culpa e nem pela vergonha, porque errou. Porque, aliás, é o único modo de transmitir fé, a fé cristã. É no erro, sem culpa.
porque aí a gente consegue transmitir a graça. Uma boa mãe é aquela que acolhe sua condição, uma boa mãe é aquela que busca ser melhor em tudo sem exigir ser melhor, porque não consegue. Uma boa mãe é aquela que confere ao filho o senso de pertencimento, fé e amor. Busque ser sincera, busque ser melhor, busque ser você. E oferte ao seu filho o que você tem de melhor, que é você, em seus acertos e erros. Não se esqueça, o que você tem de melhor, mãe, é você. Então não só negue você, e você é acertos e erros. Quando você esconde seus erros, você não está escondendo seus erros. Você está escondendo você. E aí seu filho não vai ter o que você tem de melhor, que é você. Entende? Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça e direção, e parabéns, mães. Eita tarefa difícil. Dificílima. Fuja das idealizações, das exigências, senão você vai morrer em culpa. Porque vamos falar assim, mãe é aquela que, aí você fala, não encaixo, não encaixo, não encaixo, não encaixo. Entendeu? Mãe é aquela que não se nega, que ama, que cuida e busca fazer nas suas limitações o melhor que consegue. Como pai, que seja assim o filho, os irmãos, todos nós, em todas as ações da vida. Amém? Deus abençoe cada mãe aqui, Pai. Que cada mãe aqui se sinta em paz, Deus. Em paz. Que cada mãe aqui não carregue a vergonha dos erros. Que cada mãe aqui não carregue a culpa dos erros. Que cada mãe aqui, Pai, acolha a tua graça e transmita a fé verdadeira de quem somos, errantes, tentando ser melhor, orientados por Ti e sob a Tua graça. Pai, eu peço que os filhos libertem seus pais. Que os filhos reconheçam a limitação das suas mães. Que os filhos reconheçam a sinceridade, a impotência de suas mães, mas também a incrível potência dessas mães que fizeram tanto e continuam fazendo tanto por nós. Que haja libertação da culpa, esvaziamento das vergonhas, acolhimento da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa nossas famílias. E eu peço que o Senhor abençoe rica e extraordinariamente a vida das mães. Seja com elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.